A paz, queridos, tudo bem? Sou seu irmão em Cristo Edson. Estamos mais uma vez aqui na nossa Escola Bíblica Dominical, a nossa aula semanal da nossa EBD. Nós, nesse trimestre, estamos estudando a nossa escola, a nossa revista, que ela traz o título do trimestre total, Relacionamentos em Família. Relacionamentos em família. Sabemos que os relacionamentos precisam ser sadio para que tudo vá bem. E nós vamos ver exemplos de famílias na Bíblia que tiveram problemas, né? Tiveram problemas. E esses problemas nós encontramos na Bíblia Sagrada, né? Na Bíblia Sagrada, soluções para lidar com os problemas. Quando isso acontece, nós somos orientados para sanar ou para minimizar ou até mesmo para resolver todos ou resolvê-los, tá certo? Em relacionamentos em família, vamos chamar de epígrafe do trimestre, que é relacionamentos em família, aí vai dizer superando desafios e problemas com o exemplo da palavra de Deus. Pois é. O próprio título já nos diz que a superação ela é possível mediante a palavra de Deus. Como já disse, na Bíblia Sagrada nós encontramos respostas para todos. Eu não estou falando para um, ou para alguns, ou para muitos. Nós encontramos respostas para todos os problemas. Todos os problemas. Tá certo? Muito bem. Vamos adiante na nossa lição. Desta vez, a nossa lição é a de número 8. A nossa lição de número 8, né, do segundo trimestre de 2023. Então, a lição de número 8 fala sobre a importância da paternidade na vida dos filhos. Então, nós vamos tratar desse assunto, a importância da paternidade na vida dos filhos. Muito bem. Estamos lendo o nosso textuário. O que diz o nosso textuário? Diz assim: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Esse versículo se encontra no livro de Efésios, no capítulo 6 e o versículo 4. Verdade e prática nos diz: quando o padrão divino, quanto ao padrão divino para a criação de filhos é negligenciado, as consequências são terríveis para a família cristã. Pois é, a negligência leva consequência, né? Quando se trata de família, as coisas tendem a piorar. Pois é, toda negligência causa problema e prejuízos na vida de qualquer ser humano e de qualquer assunto, né? Negócio, em qualquer situação. Quando é negligenciada,
a tendência é sofrermos prejuízos. Em algumas situações, os prejuízos da negligência pode ser mais rápido e outros um pouco mais demorado. Isso vai depender, né, do efeito que isso vai surtir na hora ou no prazo disso. Quando trata de paternidade, aí nós vamos ver que esse efeito ele pode ser um pouco mais longo. Por quê? Porque quando essa negligência pode acontecer na paternidade, só vai surtir ou sofrer esses efeitos tempos depois, quando o filho começa a, né, andar com as suas próprias pernas, digamos assim, né, quando ele sai do convívio da família e aí ele começa a ter vida própria. E aí ele vai ver que aquilo que muitas das vezes o pai falava e que ele não obedecia, isso vai refletir na sua vida. Ou vice-versa, às vezes o pai negligenciou esse ensinamento. Ou quando não negligencia, a lição vai estar falando de algumas situações em que essa paternidade, ela é o pai tem uma autoridade de faz de conta, né? A autoridade de faz de conta, que é aquela que ele meio que deixa para lá, ou faz que disse e, na verdade, não disse, porque não exigiu do filho. Imagina alguém que você precisa cobrar, mas você cobra porque precisa de um status, né? Mas, na verdade, aquilo meio que passa. Então, nesse caso, a paternidade não pode ser dessa maneira. Tem de ser uma cobrança rígida, né, dentro da palavra de Deus, mas precisa ser falado, mostrado para o filho todos os pontos da vida, né, adulta. Né? Por quê? Porque quando ele vai crescer, ele precisa passar por essas situações, ou vai conviver, né, vai viver essas situações. Muito bem. A introdução da nossa lição vai falar sobre duas famílias que tiveram problemas, né? Duas famílias na Bíblia que tiveram problemas com a paternidade, né? Quais são essas famílias? Olha, o que diz a nossa introdução. Nesta lição, focamos duas famílias que tiveram problemas na formação de seus filhos. Na família de Eli, o seu filho Ofni e Finéias, sobre a conduta negligente de seu pai, tornou-se profano no exercício do sacerdócio. Então, né, nós conhecemos a história de Ofni e Finéias, né, filho de Eli. Então, eles tiveram problemas, né, por causa de negligenciar, essa negligência do pai, né, do velho Eli, levou os filhos a ter, a sofrer, a tornar-se profano. Eles foram profanos ao sacerdócio. Ao sacerdócio. Isso, meus irmãos, isso custou caro para Israel. Isso custou caro para a nação. Porque a nação, ela estava
sendo regida ou estava sendo administrada perante Deus por esse sacerdócio. E isso levou a um prejuízo não só para a casa de Eli, para a família de Eli, não só para o tabernáculo, mas também para a nação de Israel, por causa dessa negligência. Os filhos se tornaram, né? Vamos empurrando as coisas, vamos empurrando. Conhecemos a história, não vamos entrar a afinco, porque não é bem o objetivo da lição, e também tomaríamos tempos, ou melhor, tempo aqui. E conhecemos que eles foram negligentes. A segunda família foi a família de Samuel. Samuel foi o próximo sacerdote, digamos assim, né? E profeta, né, depois de Eli, né? Conhecemos também a história que ele ainda no sacerdócio, né, ainda servindo a Eli, né, quando a sua mãe leva ele para o templo para oferecer ao Senhor, né? Conhecemos também toda a história. E ali ele, chamado por Deus, né, naqueles 3 chamados, ele está dentro, conhece todo o processo. Conhecemos a história que ele foi um dos que denunciou os episódios dos filhos de Eli, né? Mas mesmo assim ele negligenciou. A Bíblia vai falar que seus filhos também, Joel e Abiás, tornaram-se avarentos e gananciosos, né? Tornaram-se homens que não tiveram exemplo para o seu pai nem para com a nação. Mas mesmo assim, eles foram colocados para o serviço do sacerdócio, foram reprovados por causa da sua conduta, por causa da conduta daqueles homens, né? Como eles estavam passando o seu conhecimento, né? A sua conduta não condizia como homens verdadeiros de Deus, que vinha também de um homem que deu exemplo. O que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que nem sempre o homem de Deus ou a mulher de Deus, eles terão seus filhos, né, à mesma altura do entendimento, né, da conduta diante de Deus. É certo que o pai ou a mãe, eles buscam isso nos seus filhos, mas ao longo desse tempo, às vezes pode isso ser negligenciado. Às vezes para o lado do pai, né, que às vezes pode não ter ensinado ou tendido os seus ensinamentos mais para um lado do que para outro e negligenciou o ensinamento do filho. A Bíblia vai falar que nesse tempo os sacerdotes eles davam mais ênfase ao serviço do ministério do que para a família, e nós sabemos que isso é errado, porque em primeiro lugar está a família, lógico, Deus, né? A nossa comunhão com Ele, para sermos direcionados,
e depois, sim, a família. Então, nós não podemos passar o nosso ministério na frente. Primeiro temos que cuidar da família. O apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Que o ministro, o homem, ele precisa cuidar bem, né, da sua casa. Acho que é Tiago que fala isso. Cuidar da sua casa primeiro, para depois cuidar das coisas de Deus. Então, nós sabemos que esse relacionamento não pode ser negligenciado. Tá certo, amados? Muito bem. Vamos adiante. Primeiro ponto vai falar sobre paternidade dentro da família. Primeiro ponto vai falar sobre paternidade dentro da família. Então, nós conhecemos que o papel do pai na paternidade ele era o provedor do lar, né, onde ele provia, né, tinha o dever, né, de estar provendo o sustento para a família. Isso, né, sustento, a segurança, e os cuidados, aqueles cuidados que provinha de não deixar a família passar necessidades. Então, isso era a função do pai no passado. Não que não seja hoje, continua sendo, com algumas observâncias maiores, né? Por quê? Porque o pai, ele precisa trazer, né, diante do filho, diante da família, aquela segurança, né? Aquela a segurança, né? O apoio, onde o filho, a esposa, o lar, né? Todo mundo do lar deposita no pai aquela sensação de estar seguro, né? Então, o pai tem que trazer isso, mostrar isso, né, para toda a família. Então, essa era a função do pai. Já a função, o papel da mãe, ela tinha um papel aquele mais secundário, digamos assim, que era os cuidados dos filhos e da casa. Também era a ajudadora do lar, a ajudadora do marido, né? Tudo isso não isentava. Então, esse papel aqui do homem prover segurança e os cuidados não isenta a mulher e vice-versa. E vice-versa. A mulher também não isenta de cuidar, de ajudar o marido em todos esses assuntos que faz parte da vida do casal e dentro da família. Muito bem. Então, aqui não tem um ser maior ou menor do que o outro. Não. As responsabilidades aqui são iguais, tá? Não tem esse negócio do marido mandar mais e a mulher mandar menos. Ou mulher manda menos e o marido manda mais. Não. Aqui há um equilíbrio na família. O pai e a mãe são os dois tutores de equilíbrio da família. Equilíbrio dos filhos. São os orientadores, são os responsáveis pela vida espiritual dos filhos, pela conduta dos filhos e também, né, no exercício de toda dos filhos, no aprendizado. Os primeiros aprendizados os filhos têm dentro de casa, com a família. E depois é que ele vai aprender na escola, né? Nos cursos, aprender a ler e escrever, mas primeiro ele teve todas as instruções em casa, responsabilidade dos pais. Muito bem. Vamos adiante. O tópico 2 vai falar sobre o subtópico 2 vai falar sobre a autoridade no lar. Autoridade no lar. Isso é muito importante. Olha, os sacerdotes Eli e Samuel
eram homens que exerciam autoridades no serviço sacerdotal, mas foram descuidados com relação à autoridade no lar. Pois é, foi o que eu disse agora há pouco. Não pode, isso não pode acontecer. Não pode. Por quê? Porque o lar, ele precisa estar totalmente... O lar, ele precisa estar blindado para que eu tenha autoridade fora. Eu tenho que ter autoridade dentro de casa. Com meu filho, com a esposa, e ela comigo, e eu com ela. As autoridades são equivalentes, mas tem que haver um respeito um para com o outro, para que o filho veja e sente isso do pai e da mãe. Então, essa autoridade no lar, ela não pode ser negligenciada. Ela não pode ser negligenciada, essa autoridade. Em que sentido? Em sentido de um ter ou achar que tem mais do que o outro. As autoridades aqui, elas são equivalentes. O pai não pode tirar a autoridade da mãe e nem a mãe tirar a autoridade do pai. Ah, vai pedir para teu pai, ou não, teu pai deixou, mas eu não deixo, sabe esse tipo de coisa? Então, tem que estar, o que um falar, o outro tem que assinar embaixo, para que um não tire a autoridade do outro e achar que um manda mais do que o outro. E aí dá uma certa instabilidade na autoridade. Então, os dois precisam ter autoridades equivalentes. Tá certo? Vamos lá. Vamos adiante. Os problemas de uma paternidade ausente é outra situação que os problemas de uma paternidade ausente. Olha, na vida da família, os pais são os responsáveis pela formação moral e espiritual dos filhos. Tá? Então, aqui, os pais são responsáveis pela formação. Aqui vai falar formação moral e espiritual. Formando conduta, que é a relação dos dois, se dá a conduta, né? Então, a conduta do filho, ele, quando eu falo do filho, estou falando de um cidadão. Primeiro, ele tem dentro de casa. Ele aprende dentro de casa. Quando ele chega na escola, ele vai aperfeiçoar aquilo que ele aprendeu dentro de casa. Por esse motivo, não pode ser negligenciado. É que a gente não tem tempo para eu contar um pequeno testemunho. Mas deixa eu falar um pouquinho coisa. Eu, meus irmãos, nós aprendemos com a nossa mãe que até ao sentar na mesa para um jantar, um almoço, um café, nós deveríamos ter conduta. Como sentar, como se comportar. Quando a gente chegasse numa mesa para um jantar, um almoço, um café, num lugar diferente, primeiro observava, nunca fosse o primeiro a servir, sempre deixasse que alguém servisse primeiro, sempre ficasse por último. Nunca pegue tudo que está na mesa, sempre deixa, né,
Se tiver uma unidade, corta no meio, deixa a outra parte lá. Isso eu aprendi com minha mãe. Então, isso são condutas que você primeiro aprende em casa e depois você passa a aprender na escola, colocar em prática lá, tá? Então, só um pequeno exemplo. Muito bem. Quando aqui fala sobre a paternidade ausente, é que na ausência do pai ou da mãe, você pode não ter esses ensinamentos. E aí você vai precisar aprender realmente isso na escola. E muitas das vezes na escola não ensina isso, porque esses são os primeiros passos que um filho, que uma filha, que um cidadão aprende com a sua família, com seus pais. Tá certo, amados? Vamos adiante. Nosso segundo tópico aqui vai falar sobre, tipos de paternidade extremista. Vamos ver o que é isso, né? Tipo de paternidade extremista. Olha, não existe um padrão duplo quanto às regras morais dentro da família. Pois é. O que é ser extremista? Esse tipo de paternidade não tem um padrão, um método. Ah, mas não existe padrão. Existe, meu irmão, existe padrão, existe método. Dentro de uma família, dentro de uma casa, precisa ter padrão. O nosso padrão é esse. O nosso método aqui dentro de casa é esse. Sabe? Então, tem que haver um segmento, um respeito. Né? Muito bem. O padrão ético é um só, e a ética cristã orienta os pais quanto aos cuidados que deve ter na criação dos filhos. Há pelo menos 2 tipos de paternidade que deve ser evitada e corrigidos. Vamos ver quais são. Paternidade autoritária. O pai autoritário trata os filhos como se fossem elementos neutros, sem sentimentos, nem memória e sem vontade. Geralmente, a paternidade autoritária é aquela que tão somente dá ordem aos filhos. Pois é, então, esse tipo de paternidade também precisa ser evitado. Aquele tipo autoritarismo. Não é assim que se fala. Ah, só eu falo, eu não ouço. Né? Então, nós, mesmo por mais que é o filho, nós precisamos também conversar. Por quê? Porque precisamos lembrar da nossa lição que fala sobre relacionamentos em família. E não existe relacionamento sem um ouvir o outro, sem conversar. Tem que haver conversa. Não aquela autoridade que só eu falo, só eu dou ordem e tem que ser cumprida. Precisa ter também um equilíbrio entre o pai e o filho e assim vice-versa, para que as coisas se encaixam, para que o filho tem do pai o respeito. O pai precisa também saber falar, porque senão fica aquele tipo de autoridade com medo. Então ele obedece por ter medo, né? E aí quando ele cresce, ele não tem mais medo. Aí o que vai acontecer? Confronto, brigas. Em muitos casos até de agressão. E por isso que precisa ter um relacionamento. O respeito tem que ser através da conduta de convivência. Tá certo? Olha, esse tipo de autoridade de importância, de imposição,
sabe apenas manipular os filhos e exige deles comportamento forçado. É o que eu acabei de dizer. Enquanto esse comportamento é dominado porque o filho não consegue medir forças ou coisas parecidas, ou até com palavras mesmo, então isso ele consegue ficar porque ele está com medo. A partir do momento que ele cresce, aí ele não submete mais a isso. Então isso se torna um relacionamento perigoso para a família, para o filho, para todos os que convivem dentro do lar. Então, esse tipo de autoridade precisa ser evitada. A segunda autoridade é a paternidade permissiva. O que é isso? Quando o pai não se importa com os princípios bíblicos e deixa à mercê dos filhos a liberdade para decidirem sobre o que querem, a fim de ser calamitoso. Então, a permissão. É certo que o pai precisa ter autoridade, precisa haver proibição, como eu disse anteriormente. Essa autoridade e essa proibição, ela não pode ser autoritária, mas ela também não pode ser, né, como um faz de conta. Como eu disse lá no início, na introdução, ela precisa ser uma autoridade sincera, dentro da palavra de Deus, sem negligenciar os princípios bíblicos da palavra de Deus. Tá? É assim que tem que ser. Então, essa paternidade tem que ser dessa maneira. A Bíblia vai falar que os filhos de Eli não tiveram. Eli sabia da conduta dos seus filhos e não corrigiu conforme deveria. Ele falou: meu filho, estamos sabendo por aí que vocês estão com tal conduta. Pois é, a Bíblia diz que Deus não apoiou isso. Deus reprovou essa conduta de Eli, ao ponto de dizer que aquilo que ele tinha projetado para Israel, ele, para ser eternamente, ele estaria mudando naquele momento, por causa da conduta do sacerdote para com os filhos. E a casa estava sendo levado de qualquer maneira, levando ao povo todo o pecado. Os filhos de Eli estavam com uma conduta dentro do sacerdote, dentro do tabernáculo, né? Eles, como sacerdote responsável pelo ensinamento do povo, levando o povo a todo Israel pecar, por causa de conduta que não foi corrigida. Seu pai passou a mão na cabeça. Então isso não pode acontecer. Tá? Então, essa autoridade permissiva também é reprovada diante de Deus. É reprovada. Muito bem. A inserção de responsabilidade de Eli e Samuel para com seus filhos, sem que esses sacerdotes exerçam autoridade em casa, seus filhos se tornaram vulneráveis, frágeis e propensos à fraqueza da carne. Pois é, quando a autoridade não é exercida na medida, nos padrões bíblicos, né? Quando não há essa autoridade, o que acontece? Aquele que está sendo está na direção, ele leva ao tropeço, é propenso a fazer as coisas da carne, como diz na lição. O que é isso? É dentro de um ministério, é dentro de... isso não tem problema, isso era lá no passado. Tem sim. Os padrões bíblicos,
nunca mudaram. Deus nunca mudou a sua palavra. Nunca mudou. Deus nunca mudou e nunca vai mudar. Eu não preciso que a Bíblia, ou seja, Deus não precisa que a sua palavra enquadre no meu modo de viver. Eu tenho que enquadrar nos padrões da sua palavra. É isso que tem que acontecer. Tá certo? Muito bem. Vamos adiante. Tópico de número 3. O fracasso de dois pais relapso com os filhos. Primeiro fracasso, a omissão para com os filhos, né? Conhecemos. Quando eu sou omisso, então eu também tenho responsabilidade porque eu fui omisso. É o que nós acabamos de falar. O texto de 1 Samuel 2:12 diz: eram os filhos de Eli, filhos de Belial. E não conheciam o Senhor. Muito bem. Agora, como é que pode um sacerdote de um homem que já tinha durar 40 anos e seus filhos não conhecerem o Senhor? Aqui esse conhecimento é no sentido de reverência, no sentido de estar perto, de conhecer os padrões. Pois é, eles não conheciam. Imagina um homem dedicado ao ministério sacerdotal por 40 anos, que tinha uma família constituída, pelo menos de 2 filhos, os quais conviviam com os trabalhos sacerdotais do pai, não conhecerem o Senhor. É o que fala na nossa revista. É verdade. Não pode. Não tem como. Não tem como. Então, eles não recebiam as instruções, sabiam dos padrões, mas negligenciavam isso. Por quê? Porque o seu pai também deixou isso ao léu, né? De qualquer maneira. Muito bem. Aí vai falar sobre os filhos de Samuel. Olha, a isenção da responsabilidade de Eli e Samuel para com seus filhos. Olha, tópico 3, tópico 2 aí do último tópico, subtópico, né? 2 do último tópico. Diz assim: sem que esses sacerdotes, exercessem autoridades em casa, seus filhos se tornavam voluntários, frágeis e propensos à fraqueza da carne. Foi o que eu acabei de falar, né? Se não houver autoridade, o filho se torna, né, propenso ao erro, porque não teve a autoridade do pai. Muito bem, vamos à conclusão da nossa lição. Nos diz o seguinte, na nossa conclusão: os pais são exortados e ensinados. Os pais são exortados a ensinar os filhos, conversando com eles e orientando-os para a vida. Então, é de responsabilidade dos pais orientar os filhos e ensinar, para que eles tenham uma continuidade depois que eles ficarem grandes. Ensina o teu filho o caminho para que ele, crescendo, ele não se desvie dele. É o que diz lá em Provérbios, né? Então, isso é de responsabilidade dos pais. Não é do pastor, não é do ministério, não é da escola, não, é dos pais. Dos pais. O serviço do ministério, do pastor e da escola é de orientar.
Mas os primeiros ensinamentos tem que ter em casa. É em casa que tem que ter. Muito bem. O líder que tem consciência de que seu ministério começa na sua casa, será abençoado e colherá frutos por ter uma família que serve ao Senhor. Pois é, o líder, ele precisa ter essa consciência de que seu ministério começa na sua casa. O ministério começa em casa. A conduta. O pai não pode exigir algo que ele não pratica em casa. Tem que, primeiro, ele exercer o ministério de bom pai, né? de boa mãe também, mas aqui fala da responsabilidade do pai, né? Então, em casa. Então, depois ele levar isso para a igreja. Cuidar das coisas do Senhor, primeiro ele precisa cuidar de casa. Os extremos precisam ser evitados e os filhos precisam da repreensão que deve ser feita com amor e cuidado. Pois é. É o que nós falamos. Não posso exercer uma autoridade de maneira que ela seja extrema, mas uma autoridade que esteja dentro da palavra de Deus. Eu não posso dizer algo tipo, tem de ser. Não, não necessariamente. Eu preciso usar a Bíblia como a minha bússola que me orienta nos padrões para criar os filhos e instruí-los. Amém? Que Deus em Cristo continue nos abençoando e até a próxima aula, se o Senhor assim nos permitir. Que Deus abençoe.